Capítulo 16. Paris. O que dizer desta cidade? Tudo não passou seguramente de delírio, extravagância. Aí permaneci um pouco mais de 3 semanas e, terminado este período, meu lastro se reduzira a 100.000 francos. Refiro-me a 100.000 francos apenas, pois os outros 100.000 eu os entreguei em pagamento a Blanche, 50.000 em Frankfurt, e 3 dias mais tarde, em Paris, eu lhe dei mais 50.000 francos através de ordem de pagamento que ela descontou ao final de uma semana. E os 100.000 francos que nos restam? Tu comerás comigo, meu preceptor? Era assim que ela me chamava. É difícil imaginar algo de mais mesquinho, avaro, mais unha de fome do que pessoas do tipo da senhorita Blanche no que se refere a seu dinheiro. Quanto a meus 100.000 francos, ela me disse tranquilamente que eu precisava deles para instalar-se em Paris. Eis-me agora estabelecida aqui de uma forma confortável e ninguém me fará descer daqui por um bom tempo. Ao menos tomei as medidas necessárias, disse ela. De resto, mal vi a cor de meus 100.000 francos. Era ela que controlava a bolsa e em meu porta-moedas, que ela inspecionava todo dia, nunca havia mais do que 100 francos, quase sempre menos. Que necessidade tens de dinheiro? Me perguntava às vezes com seu ar cândido e eu não discutia. Por outro lado, com esse dinheiro, ela se instalou num apartamento muito elegante e quando me levou a seu novo domicílio me disse, enquanto me fazia percorrê-lo: eis o que a economia e o bom gosto podem fazer com os recursos mais miseráveis. Tal miséria custava, no entanto, líquidos 50.000 francos. Com os 50.000 francos que sobravam, comprou uma carruagem e 2 cavalos. Depois demos 2 bailes, aos quais compareceram Hortência e Lisette e Cleópatra, mulheres notáveis sob muitos pontos de vista e, além do mais, boas moças. Durante estas 2 noitadas, tive que me prestar ao papel absurdo de anfitrião, receber e entreter as mulheres de comerciantes ricos, extraordinariamente tacanhas, pequenos oficiais insuportáveis pela ignorância e grosseria, escrevinhadores lamentáveis, miseráveis jornalistas que chegaram vestidos na moda, enluvados, com uma vaidade e uma altivez que para nós, de Petersburgo, são quase impensáveis, o que não é pouco. Chegaram mesmo a pensar em debochar de mim, mas eu me embriaguei com champanhe e fui me deitar numa peça ao lado. Tudo aquilo me repugnava de uma forma definitiva. C'est un autre châtel, dizia Blanche. Il a gagné de 100.000 francs. E sem mim não saberia como gastá-los. Em seguida, retornará ao seu trabalho. Por acaso alguém conhece alguma vaga disponível? É preciso arranjar alguma coisa para ele. Eu recorria com frequência ao champanhe, pois estava muito triste e me entediava horrivelmente. Vivia no ambiente o mais burguês e mercantilista possível, onde cada centavo era contado e pesado. Percebi que Blanche, durante os 15 primeiros dias, não conseguia me suportar. É verdade que me vestia elegantemente, chegava mesmo a fazer diariamente meu nó de gravata, mas no fundo me desprezava cordialmente. Eu não prestava a menor atenção a isso. Aborrecido e melancólico, eu saía de casa. Com frequência, ia ao Château de Fleurs, onde me embriagava regularmente todas as noites e aprendia o cancan, que lá se dança de modo absolutamente indecente. E terminei por conquistar neste gênero uma certa celebridade. Enfim, Blanche entendeu o que deveria fazer. Ela havia imaginado de início que, durante o período de nossa ligação, eu a seguiria com um lápis e um papel na mão, anotando o que ela gastava, o que me roubava, o que gastaria e me roubaria. E estava convencida que deveria arrancar de mim, mesmo que fosse aos bofetões, cada moeda de 10 francos. A cada um de meus supostos ataques, havia preparado uma resposta. Como eu não passava ao ataque,
quis tomar a iniciativa. Muitas vezes subia em suas tamancas, mas, vendo que eu me calava, muitas vezes arriado na espreguiçadeira a olhar fixamente o teto, ela acabava se surpreendendo. Acreditou inicialmente que eu era simplesmente um imbecil, une entité, e se limitava a interromper suas explicações, sem dúvida, pensando: é um imbecil. Inútil meter-lhe uma pulga atrás da orelha caso não entenda por si só. Às vezes ela saía, depois retornava em 10 minutos. Isso acontecia quando fazia os gastos mais loucos, despesas que nossos recursos não permitiam. Quando, por exemplo, ela trocou seus cavalos por uma parelha de 16.000 francos. Então, Bibi, não estás chateado? Dizia ao se aproximar. Não. Tu me entedias, eu disse, afastando-a com a mão, mas isso lhe pareceu tão curioso que sentou-se ao meu lado. Veja, se aceitei pagar tão caro por eles, é porque se tratava de uma boa oportunidade. Podemos revender por 20.000 francos. Acredito. São bons cavalos e tens agora uma magnífica parelha. Isso te será útil. Não falemos mais sobre isso. Então não estás chateado? Por qual motivo? Tens razão em te suprir com o indispensável. Tudo isso te será útil mais tarde. Sinto que precisas realmente de uma boa base. De outro modo, não alcançarás o 1.000.000. Nossos 100.000 francos não passam de um início, uma gota de água no oceano. Blanche, que esperava qualquer coisa, sobretudo gritos e reprimendas, e não considerações desse tipo, pareceu cair das nuvens. Então, eis aí como tu és. Mas tu és inteligente o bastante para compreender. Sabes, meu rapaz, que, embora sejas um haut-tutel, devias ter nascido príncipe. Então, não te preocupa o fato de que nosso dinheiro esteja sumindo rapidamente? Não, ao diabo com esse dinheiro, que suma o mais rápido possível. Mas, sabe, me diz uma coisa. Por acaso és rico? Mas, diga-me, desprezas demasiadamente o dinheiro. O que farás depois? Me diz. Depois, irei a Hamburg, e aí ganharei mais 100.000 francos. Oh, oui, c'est ça. C'est magnifique. Nota de rodapé. Sim, é isso, é magnífico. Final da nota. E tenho certeza de que ganharás e que trarás o dinheiro aqui. Diga-me, farás tão bem que acabarei te amando de verdade. E, bien, como é assim, te amarei durante todo este tempo e não cometerei contigo nenhuma infidelidade. Veja, nestes últimos tempos eu não te amava, porque eu acreditava que não eras mais do que um preceptor, algo assim como um lacaio, né? E assim me mantive fiel a ti, porque eu sou uma boa moça. Vá contar para outro. E com Alberto, o oficialzinho mulato, acreditas que não vi na última vez? Mathieu, estás mentindo. Mas não penses que isso me aborrece. Estou pouco ligando. Il faut que jeunesse passe. Nota de rodapé. É preciso que mocidade passe. Final da nota. Não creio que eu deva expulsá-lo, já que ele me precedeu e tu o amas. Apenas não admito que dês dinheiro a ele. Entendes? Quer dizer que isso também não te choca? Mas sabes que tu és um verdadeiro filósofo, exclamou ela entusiasmada. Um verdadeiro filósofo e, bem, eu te amarei. Tu verás, serás feliz. E, de fato, depois deste dia, ela se apegou de alguma forma a mim, dando demonstração até mesmo de amizade. Assim transcorreram nossos 10 últimos dias. Não vi as estrelas prometidas, mas, num certo sentido, ela cumpriu sua palavra. Por outro lado, me apresentou Hortência, mulher extremamente notável no seu tipo e que chamávamos, em nosso círculo, de Thérèse Philosophe. Nota de rodapé. Teresa Filósofa. Final da nota. Quanto ao resto, não há hipótese de nos entendermos.
Tudo isso poderia ser objeto de um relato à parte, com um colorido particular que não quero dar a esta narrativa. A verdade é que eu desejava com todas as minhas forças que tudo isso terminasse o mais rápido possível. Mas, como eu já o disse, nossos 100.000 francos duraram quase um mês, o que me deixou surpreso. Blanche fez ao menos 80.000 francos de compras. Nós não gastamos 20.000 francos ao todo e para tudo, e foi o bastante. Blanche, ao final, estava quase inteiramente franca comigo. Ao menos, não me mentia constantemente, reconhecendo que, em todos os casos, eu não tinha obrigação de responder por dívidas que fora obrigada a fazer. Eu não te entreguei faturas nem letras de câmbio para assinar, me disse ela, pois tive pena de ti. Uma outra o faria com certeza e te mandaria para a prisão. Vês como fui boa e como te amei? Só que este maldito casamento vai me custar um dinheiro maluco. Pois tivemos realmente um casamento. Isso aconteceu de fato ao final de nosso mês e é fácil supor que, neste momento, os últimos restos de meus 100.000 francos sumiram. Foi assim que terminou a história, quero dizer, nosso mês de vida comum. Depois disso, oficialmente me retirei. Eis como as coisas passaram. 8 horas após nos instalarmos em Paris, o general chegou. Ele se encaminhou diretamente à casa de Blanche e, desde a primeira visita, foi ficando conosco. Para dizer a verdade, ele tinha em algum lugar um apartamento. Blanche o recebeu alegremente, com exclamações e risos, e chegou a se jogar em seu pescoço. Isso chegou a tal ponto que foi ela quem o reteve. Era preciso acompanhá-lo por toda parte, aos bulevares, a passear, ao teatro, à casa de seus amigos. O general ainda estava à altura da sua patente. Imponente, distinto, bela postura, os bigodes e as costeletas tingidas. Havia servido nos couraceiros, com um belo rosto, ainda que um pouco flácido. Seus modos eram excelentes. Portava o fraque com elegância. Em Paris, retirava suas condecorações. Era não apenas possível, mas, podemos nos exprimir assim, recomendável passear nos bulevares em companhia de tal personagem. O bravo e estúpido general estava nas nuvens. Não esperava tanto quando chegou em nossa casa. Quase tremia de medo, acreditando que Blanche iria tratá-lo aos berros e expulsá-lo. O rumo que os acontecimentos tomavam o encantava e ele passou todo este mês numa espécie de êxtase beatífico. Continuava assim quando o deixei. Foi só então que eu soube que, após nossa partida brusca de Roulettenbourg, ele havia sofrido, naquela mesma manhã, uma espécie de ataque. Caiu inconsciente. Ficou como um louco durante toda a semana, não falando coisa com coisa. Curaram-no, mas, súbito, deixou tudo, tomou o trem e escapou para Paris. Nem é preciso dizer que a acolhida de Blanche foi para ele o melhor dos remédios, mas os sintomas da doença subsistiram por muito tempo, apesar de sua postura positiva. Era incapaz de refletir ou mesmo de seguir uma conversa séria. Em tais casos, ele limitava-se a dizer após cada palavra, balançando a cabeça. Era assim que ele se saía. Ria com frequência, mas um riso nervoso, doentio. Muitas vezes ficava horas sombrio como a noite, enrugando suas vastas sobrancelhas. Certas coisas ele havia esquecido completamente. Tornara-se distraído, aproximando-se quase da indiferença, e dera para falar sozinho. Só Blanche poderia reconduzi-lo à vida. Seus acessos de mau humor, quando ele se recolhia a um canto, mostravam que ele não via Blanche há um bom tempo, ou que Blanche havia saído sem levá-lo, ou que ele havia esquecido de lhe fazer um carinho antes de sair. Ele não saberia dizer neste momento o que queria e chegava a ignorar que estava sombrio e melancólico. Quando permanecia imóvel por 1 hora ou 2, fiz essa observação várias vezes quando Blanche ausentou-se durante todo o dia, sem dúvida para encontrar com Alberto. Ele começou de súbito a olhar em torno,
a se agitar, a se virar de um lado para outro. Parecia querer lembrar-se de alguma coisa ou encontrar alguém. Mas, não vendo ninguém, e sendo incapaz de lembrar-se o que queria pedir, ele recaía em sua inconsciência até que Blanche retornasse, alegre, viva, vestida conforme o melhor bom gosto, dando gargalhadas. Ela corria até ele, dava-lhe uma sacudidela, chegava a beijá-lo, favor, aliás, que poucas vezes lhe concedia. Certa vez o general ficou tão feliz ao vê-la que se desmanchou em lágrimas, o que me surpreendeu. Blanche, desde a chegada do general, começou a defendê-lo. Era capaz até mesmo de extensos discursos. Lembrava que ela o enganara por minha culpa, que era quase sua noiva. Havia-lhe dado sua palavra, que fora por ela que ele abandonara a família, motivo pelo qual, finalmente, eu estivera a seus serviços e eu deveria entender que... Enquanto ela falava de uma forma alucinada, eu não disse palavra. Por fim, eu disparei a rir e as coisas ficaram assim, quer dizer, ela me tomou de início por um imbecil e depois fixou-se na ideia de que eu era um bom rapaz, dotado de um belo caráter. Numa palavra, tive a felicidade de merecer, ao final, a inteira benevolência desta digna senhorita. Pois Blanche era realmente uma excelente moça, no seu gênero bem entendido. De início eu não conseguia apreciá-la em seu justo valor. Tu és inteligente e bom, me dizia ela ao final. E... é pena que sejas tão bobo. Nunca tu ganharás nada. Um verdadeiro russo. Um kalmuk. Nota de rodapé. Calmucos são os mongóis ocidentais, ou oirates, que fundaram no século XVII o Império do Dzungária. Final da nota. Por várias vezes, ela fez com que eu fosse passear com o general, assim como poderia enviar um lacaio a tomar um ar com sua fêmea de galgo. Eu o levei ao teatro, ao Baumobile e em restaurantes. Blanche me dava dinheiro para estas saídas, ainda que o general o tivesse e gostasse muito de tirar sua carteira em público. Um dia, quase fui obrigado a empregar a força para impedir que comprasse um broche de 700 francos que vira no Palais Royal e que pretendia, a toda a força, dar de presente a Blanche. O que era um broche de 700 francos para ela? O general tinha ao todo, e para tudo, 700 francos. Jamais consegui saber como eles chegaram a ele. Suponho que os recebeu de Mr. Astley, da mesma forma que este havia pago suas contas no hotel. Pelo modo como me tratou durante todo aquele período, creio que o general sequer desconfiou de minhas relações com Blanche. Entendera, de um modo confuso, que eu havia ganho uma fortuna, mas supunha que eu estava na casa de Blanche a título de secretário particular, ou talvez como criado. De qualquer forma, continuava a me falar de cima para baixo, com um tom de quem dá ordens, e se permitia algumas vezes me repreender. Certa manhã, quando tomávamos café, ele nos divertiu muito, a Blanche e a mim. Não sendo muito suscetível, era difícil saber por que, de súbito, minha presença o ofendia. Ainda não entendi. Ele próprio não o saberia certamente dizer. Em resumo, ele entabulou um discurso sem pé nem cabeça por diversas vezes, com insistência. Gritou que eu era um moleque, que me ensinaria o que é a vida. Faria com que eu compreendesse, etc, etc. Mas ninguém conseguiu entender nada. Blanche rebentava de tanto rir. Enfim, nós o acalmamos de qualquer maneira e o levamos a dar uma volta. Notei por várias vezes que ele sofria de acessos de tristeza. Queixava-se de algo ou de alguém. Alegava que lhe faltava alguém, apesar da presença de Blanche. Por 2 ou 3 vezes me fez de confidente, mas nada consegui tirar de objetivo. Falava do serviço, de sua falecida mulher, de suas funções, de sua fortuna. Fixava-se em alguma palavra que lhe agradava e repetia 100 vezes por dia,
ainda que ela não exprimisse nem seus sentimentos, nem seus pensamentos. Tentei conduzir a conversa na direção de seus filhos, mas ele se pôs então a tagarelar com loquacidade, como antes, e passou a um outro assunto. Sim, as crianças. Você tem razão, as crianças. Somente uma vez ele se comoveu quando íamos ao teatro. São crianças infelizes, comentou de súbito. Sim, senhor, sim. São crianças infelizes. E muitas vezes, durante aquela noite, ele repetiu: crianças infelizes. Quando eu tentei lhe falar de Paulina, ele entrou em fúria. É uma menina ingrata, exclamou. Má e ingrata. Desonrou sua família. Caso aqui houvesse lei, eu a domaria. Sim. Quanto a Degrye, não conseguia nem mesmo ouvir pronunciarem seu nome. Ele me destruiu, disse ele. Me delapidou, me degolou. Este foi o meu pesadelo durante 2 anos. Sonhei com ele durante meses inteiros. Oh, jamais me fale a respeito dele. Eu percebia que um acordo havia sido feito entre eles, mas eu me calava, como é meu costume. Blanche foi a primeira a me explicar exatamente 8 dias antes de nos separarmos. Il a des chances, segredou. Nota de rodapé. Ele tem uma chance. Final da nota. Babushka está, na verdade, doente e morrerá a qualquer momento, conforme o telegrama que Mr. Astley nos enviou. Enfim, é o seu herdeiro, convenhamos. E mesmo que não o seja, isso não me atingirá de modo algum. Ele tem sua pensão e depois morará no quarto dos fundos, onde poderá ser perfeitamente feliz. Eu serei a Madame la Générale. Manterei meus acessos à boa sociedade. Era o sonho de Blanche. Em seguida, serei uma proprietária russa. Terei um castelo, mujiques e terei, afinal, meu milhão. E ele começará com seus ciúmes a exigir Deus sabe lá, compreendes? Oh, não, ele não ousaria. Tomei meus cuidados, fique tranquilo. Já fiz com que ele assinasse várias promissoras em nome de Alberto. A menor veleidade, ele será imediatamente punido. Mas ele não ousará. Então, case com ele. Fez-se um casamento sem muita solenidade, simples, em família. Alberto e outras pessoas próximas foram convidadas. Hortência, Cleópatra e outras foram decididamente descartadas. O noivo levou muito a sério seu papel. Blanche fez ela mesma o nó de sua gravata e o maquiou. De fraque e colete branco, ele tinha um aspecto très comme il faut. Il est pourtant très comme il faut. Nota de rodapé. Bem como deve ser. Ele está bem como deve ser. Final da nota. Me declarou Blanche, saindo do quarto do general, como se esta ideia a comovesse. Como eu não entrava em detalhes e não tomava parte de tudo aquilo a não ser como mero espectador indiferente, esqueci em grande parte o que então se passou. Lembro-me apenas que se descobriu que Blanche não se chamava de modo algum de Comminges, nem sua mãe, senhora viúva Comminges, mas Duplessis. Por que as duas teriam retomado este nome precisamente neste dia, eu o ignoro. Mas o general se mostrava radiante, e Duplessis lhe agradava mais ainda do que de Comminges. Na manhã do casamento, já inteiramente vestido, ele percorria o salão com passadas largas e repetia sem parar com um ar extremamente sério: Mademoiselle Blanche Duplessis, Blanche Duplessis, Duplessis, Mademoiselle Blanche du Placette. E um certo ar de autossuficiência brilhava em seu rosto. Na igreja, na prefeitura e em casa, após o lanche, ele parecia não apenas feliz, como confiante. Algo acontecera entre os dois. Blanche também começava a tomar ares de dignidade. É preciso que eu me porte agora de um modo inteiramente diferente, me disse ela com a maior seriedade. Mais veux-tu?
Há uma coisa muito desagradável na qual eu nem cheguei a pensar. Imagine que não consigo lembrar meu nome de família. Zagoriansky. Madame la Générale de Zago. Que diable de nom russe. Enfin, Madame la Générale a 14 consonnes. Como c'est agréable. N'est-ce pas? Nota de rodapé. Senhora a Generala de Sago, esses nomes russos dos diabos. Enfim, Senhora Generala em 14 consoantes. Como é agradável, não é? Final da nota. Enfim, nos separamos, e Blanche, esta tola da Blanche, derramou até lágrimas ao me dizer adeus. Tu étais bon enfant, me disse ela choramingando. Je te crois bête, e tu avais l'air, mas te cai bem. Nota de rodapé. Eras um bom menino. Te imaginava um estúpido e tinhas o jeito. Final da nota. Depois de ter apertado a mão uma última vez, ela gritou de repente: Espera! Precipitou-se na direção de seu quarto e voltou depois de um instante com 2 cédulas de 1000 francos. Eu jamais acreditaria nisso. Toma. Isso te fará bem. Tu és talvez muito instruído como Altschüttel, mas, como homem, tu és estúpido. Não te darei mais, pois perderás tudo de qualquer modo. Então, adeus. Nous serons toujours bons amis. Se ganhares mais, me procura sem falta. Et tu seras heureux. Nota de rodapé. Seremos sempre bons amigos, e tu serás feliz. Final da nota. Restavam-me ainda uns 500 francos. Tenho ainda um belo relógio que vale 1000 francos e abotoaduras com brilhantes. Posso viver ainda um bom tempo sem me preocupar com nada. Instalei-me nesta cidadezinha desagradável, procurando colocar em ordem meus pensamentos e, sobretudo, esperar por Mr. Astley. Soube de fonte segura que ele deve passar por aqui e permanecer 24 horas a negócios. Saberei e depois irei diretamente para Homburg. Não voltarei a Roulettenbourg, ao menos não antes do próximo ano. Dizem ser um cálculo errado tentar a sorte 2 vezes na mesma casa, e em Homburg se joga para valer.